Isso pós-eleitoral. Albino Forquilha, presidente do partido Podemos, chegou por volta das 17 horas no bairro de Ndunda. Na sua chegada, alguns jovens do MDM começaram a passar para frente com sua bandeira, uma forma de provocação, desanimar a não inaugurar o furo de água. Mesmo assim, Forquilha inaugurou e entregou à população. Uma parte dos moradores receberam e outros rejeitaram. A nossa equipa de reportagem questionou a população os porquê não receberam o furo de água. Surgiu as seguintes reações. Beber água de Forquilha, Forquilha é ferrimo. Forquilha foi esse que Venâncio viu que Forquilha não dá para brincar com Forquilha. Puxa, abandona a Forquilha. Venâncio foi fazer coisa dele porque viu que a Forquilha é uma fachontada. Então nós não vamos acreditar, nem Venâncio não acreditou no Forquilha, nós vamos acreditar na Forquilha. Quem é Forquilha? Forquilha sai de onde? Começou de onde? Não vê ele hoje a pensar que vai enganar nossas mentes. Não estamos nem aí com ele. Se ele vem nos dar água, essa água ele não nos deu. A água encontrou aqui. O que ele fez é colocar aquele tubo ali. Aquela água é daqui. E ele por cima foi colocar o tubo no meio da estrada. Falta de noção. Em seguida, foi colocar um tubo, um sítio onde já estava água lá há muito tempo, que nós estamos nem aí com essa água. E Forquilha hoje não vai enganar a gente. Para começar, enganou Venâncio, que tentou confiar nele. Por cima foi lhe trair, com risco do Venâncio ser morto. Então hoje vai nos dar água. Nós já temos água. A água que temos demais. Não precisamos de água dele. Então aqui beira para ele esquecer. Só pode usar aqueles. A questão é são membros da Frelimo. Segundo a população de Ndunda, dizem que não vão usar a água oferecida pelo líder do partido Podemos por supostamente trair Venâncio Mondlane. Exatamente, um traidor. Porque... Forquilha, Albino Forquilha, a ser recebido aqui, a tentar abrir um furo de água. As consequências estão aí, bem que avisamos, né? Uma coisa que eu quero muito, estou feliz pela atitude do povo moçambicano. O povo moçambicano finalmente acordou, depois de muita apurada, tanta coisa que aconteceu para o povo, e hoje percebe que existem aproveitadores. E um desses aproveitadores foi o presidente do partido Podemos. Eu acho que esse partido tem que acabar e terminar nessa legislação, porque foi um erro ter votado neste partido, foi um erro ter acreditado nesta força que por fim abriu a mão e deixou o povo moçambicano sem nada a fazer. Uma das coisas que isso reflete o quão o povo já não aceita qualquer coisa. Nós estamos a falar de, em pleno 2025, percebam, onde existe inteligência artificial, ok? Onde países já estão a fazer uma corrida espacial, onde para se plantar alimentos já usa-se máquinas, etc, etc. A tecnologia avançou num nível tão grande. Em Moçambique ainda temos que agradecer a políticos por abrirem furos de água. Percebam, furos de água. Não falo de sistema de abastecimento de água, não falo de nada disso. Simplesmente abrir um furo de água agora se torna um fenômeno ou algo para nós agradecermos e beijarmos o pé do político. Perceba o nível. Até uma coisa engraçada que aconteceu no meio do vídeo é que o próprio Forquilha, ao provar a água, ele só deu um golinho, viu? Essa água aqui tem um gosto horrível. Então, é triste, nós estamos a rir, mas é algo triste ver que um país como Moçambique, que tem um potencial incrível, que pode chegar a muito longe, ok? O povo ainda tem que beijar o pé de um político, ainda tem que se submeter a um político porque abrir um simples furo de água. Não dá. Moçambique é um país extremamente rico. Nós vemos exemplo, eu dou sempre exemplo de Catar. Se Moçambique seguisse os passos de Catar era um deserto. Mas o recurso que o Catar encontrou petróleo em abundância foi usado para poder desenvolver o país. Por que isso não pode acontecer em Moçambique? Eu acho que é muito possível. E Moçambique é um país que tem terras férteis. Não é depender só do petróleo, aliás, não só do gás natural. O gás natural seria um catalisador e acelerar aquilo que é o desenvolvimento do país.
Percebem? Então é isso que nós moçambicanos estamos a precisar. Estamos a precisar de governos que, ao invés de abrirem, de abrirem furos, tentem abrir um sistema de abastecimento de água. Ao invés de tentarem ajudar os jovens com bicicletas ou com coisas que não têm nada a ver, tentem abrir centros de formação. Ao invés de abrirem coisas que não têm nada a ver, tentem formar os jovens, tentem fazer com que os jovens tenham um espírito empreendedor, façam com que o jovem tenha um atalho para poder desenvolver a sua vida. Moçambique é um país cheio de oportunidades, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, o governo, em vez de ajudar a população mais pobre, está a atrapalhar. Um furo de água, as pessoas têm que se dirigir ao furo de água, bidões, etc. São coisas que até hoje não fazem sentido. Em pleno 2025, depois de 50 anos de independência, nós ainda temos que mendigar furos de água. Não faz sentido. Moçambique já deveria ter pelo menos 95% de cobertura de energia elétrica. Todos os distritos, tudo que é lugar devia ter corrente elétrica. Percebem? Então, mas isso não acontece em Moçambique porque esses políticos o que fazem é nos darem migalhas e nós devemos agradecer essas migalhas de joelho. Muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, como se estivessem a fazer um favor para a população. Aqui não passa do seu trabalho. Isso não é porque o Forquilha gastou o dinheiro do próprio bolso aí. Vocês acham que é o dinheiro do próprio bolso, mas nós sabemos muito bem de onde é que vem o dinheiro do partido e de onde é que vem o dinheiro que sustenta a maior parte dos partidos moçambicanos. Nós temos que parar de pensar que tudo tem a ver com essa questão de mendigar. Nós estamos a mendigar. É aquilo que eu digo. Os políticos se colocam muito distante daquilo que é a população moçambicana. A realidade que os políticos vivem e a realidade que o povo moçambicano vive é completamente diferente. Porque nós falamos que os políticos estão vendo uma realidade de luxo. A população moçambicana ainda tem que depender de furos de água para poder beber água. Enquanto existe uma instituição do Estado responsável por ver a qualidade, por testar a qualidade da água, e mesmo assim consome água, aquela água da garrafa, água dita mineral, percebem? Água tratada por outras companhias, enquanto a água que é aprovada para o povo beber, eles próprios não consomem. Então, é uma situação muito terrível que nós estamos a ver em Moçambique. Quando você olha de perto a situação deste país, dói mesmo para a pessoa que mesmo se sente por isso. Então, quando você vê esse reflexo das pessoas hoje conseguem discutir, conseguem saber qual é o seu lugar de verdade e não aceitam ser enganados por qualquer político, isso é muito bom. Eu acho que também é fruto daquilo que é o momento Venâncio Mondlane, o venancismo. Melhor dizendo, é um dos reflexos. Muitas pessoas dizem, mas Venâncio não trouxe nada. Pelo contrário, os resultados disso que nós estamos a viver, numa população que exige os seus direitos, que sabe que não vai ser convencida com migalhas, é graças a Venâncio Mondlane. Nós podemos até criticar, porque eu digo sempre, políticos devem ser cobrados e não idolatrados. Não negamos, mas isso é fruto daquilo que é a época daquilo. Claro que não queremos vandalização, mas queremos o que é cobrança para os políticos. As pessoas estão cansadas de receber pouco. Abrir furo d'água já não significa nada. Esse furo d'água nem devia ser algo para cortar uma fita, mano. Meu Deus, nós deslocamos pessoas e pessoas, gastamos fundos e recursos para poder abrir um furo d'água. Um furo d'água que as pessoas têm que fazer uma fila enorme para poder encher galões, garrafões de água. Meu, não faz sentido. Moçambique é um país que tem um potencial incrível, percebem? Moçambique é um país que pode chegar a muito longe, mas esse potencial é sufocado pela má gestão dos partidos políticos. Enquanto isso estiver a acontecer, Moçambique vai continuar estagnado na situação onde estiver. E para que Moçambique saia desta situação, nós precisamos de um povo que seja assim, um povo exigente, que não se contente com pouco que nos dão sempre. Esse pouco já não é suficiente para poder convencer a população moçambicana. Isso deve estar bem claro. A população já não se convence com pouco, a população agora está cada vez mais exigente. Ok, então isso é algo que é necessário, né? Algo que é necessário, esse senso crítico da população, principalmente os jovens também devem despertar esse senso crítico, não estarem nas redes sociais sempre a verem fofocas, e os programas de hoje também, ajudam para que isso aconteça. É algo triste
mas é algo que está a acontecer. Nós vemos jovens moçambicanos que têm muito talento, que podem ir para muito longe, infelizmente se entregam para situações que não têm nada a ver, que não vale a pena aqui pronunciar. Eu sei que ser jovem é curtir o momento, etc. Podemos até curtir o momento, mas nós temos um país por zelar, nós temos um futuro por construir. E esse futuro depende da nossa força de vontade, do nosso preparo e da nossa preocupação com o Estado moçambicano e com a situação do nosso país. Então é importante ver pessoas que hoje não se dão por convencidas por simplesmente receberem um furo de água. Isso é fruto de muitos anos de sofrimento e a população tem que perceber o que realmente merece, porque isso não é um favor, é uma obrigação daqueles que estão a governar este país. O que você achou dessa situação do nosso Albino Forquilha, que foi praticamente humilhado, foi recebido, quase recebiam com pedras, mas nós não somos a favor da violência, nós somos pacíficos e sempre usamos argumentos para poder defender aquilo que é a nossa razão. Se você concorda ou discorda comigo, coloca nos comentários, por favor. É um prazer e uma honra te ter aqui. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.